Tenha calma, meu caro folião. Você poderá curtir os seus dias de feriado, mas antes de carnavalizar, vai sentar com a gente aqui para tomar um café e analisar as principais notícias da política na semana. Aqui a gente não falha, toda sexta-feira tem. E nesta, nós vamos falar sobre a disputa que já está acirrada para o Senado em 2026. Também a inclinação de Roberto Cláudio para o grupo da direita e qual o futuro de Cid Gomes no PSB. Para tocar essa conversa junto comigo, eu recebo Mariana Dionísio. Professora, muito obrigada, que é mestre, que é doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda. Mais uma vez, já é cadeira cativa aqui, né? Só posso agradecer por esses convites. É sempre muito bom estar aqui, principalmente porque os assuntos não param, né? Não param. O fato é que há 1 ano e meio das eleições, em 2026, nós já estamos discutindo esse assunto aqui, com protagonismo da disputa para o Senado. Qual o motivo? Seria ali o tempo de poder, que está já colocando foco nesse assunto agora, no começo de 2025? Bianca, tem 2 fatores que são muito importantes para a disputa no Senado, né? Todo mundo, no final das contas, quer muito o Senado. Primeiro motivo: os senadores, eles têm acesso direto às pastas mais importantes, ao controle de orçamento. E isso significa que se eu tenho um controle de um orçamento forte e de um grupo político, no meu estado natal, eu consigo ter mais longevidade em termos de plataforma, em termos de apoio político. Fora o fato de que 8 anos garantidos num assento de tanto poder é o sonho de consumo de qualquer pessoa que se arvore nessa seara política. 8 anos é tempo suficiente para você conseguir novos apoios, consolidar as bases, principalmente ter visibilidade. A visibilidade é muito grande. Então, esse é um ponto que praticamente todos os políticos com experiência, com estofo profissional na área, buscam. E agora, em 2026, a gente vai ter um reflexo da polarização que nós tivemos recentemente nas eleições municipais. Eu ia falar com você justamente sobre isso. Já há um acirramento entre oposição e situação, com nomes bem pré-determinados, e eu queria saber se essa antecipação de possíveis nomes já é uma estratégia de cada partido para justamente fortalecer, pensando em 2026 nas eleições, no geral. Bianca, é curioso, a gente está vivendo esse período de carnaval, né? E aí no carnaval, sempre me lembro, odeio carnaval, é só para poder deixar claro, também não gosto muito de carnaval, não sou muito afeta, mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Às vésperas do carnaval, sempre tem uma música que faz mais sucesso e todo mundo fica apostando quem será o artista que vai ter a música do carnaval. Essas eleições, elas têm uma perspectiva super parecida com isso. Por quê? Porque há pouco tempo, e 1 ano e meio é pouquíssimo tempo, há pouco tempo antes das eleições, todos os partidos estão se articulando para terem a música da vez, para terem a música mais tocada. Então, esses políticos, eles precisam partir de agora para que sejam nomes conhecidos, para que eles possam expor a sua trajetória política. Lembra, na eleição do Senado, há uma forte concorrência com a eleição para a presidência da República. Então, o holofote é outro, né? Então, se a pessoa que vai concorrer ao Senado não tiver apoio forte do próprio partido, é muito mais do partido do que da população, ele não tem, as chances acabam ficando limitadas. Então, para ser a música da vez do Carnaval de 2026, em termos de eleição do Senado, é preciso se preocupar agora. Professora, aqui historicamente no Ceará nós temos uma campanha meio que casada, né? Governo e Senado. Normalmente os candidatos estão ali lado a lado, colocando e levantando o nome de quem está junto nessa caminhada. Nós temos aqui alguns nomes, eu deixei bem separadinho para não perder, que estão na situação, que estariam juntos com Eumano de Freitas em 2026. Eunício Oliveira, José Guimarães, Júnior Mano, o ex-senador Chiquinho Feitosa e também o ex-vice-governador Domingos Filho. Cid Gomes diz que não quer, deixou muito claro isso, mas pode mudar ao longo do caminho. São entre esses nomes, qual você gostaria de destacar primeiro? Eu gostaria de destacar a incansável batalha do Eunício em permanecer nos holofotes do Senado. É impressionante como há tantos anos ele é... E aí não é um sentido negativo da palavra, mas ele é uma raposa nessa dança das cadeiras, especialmente do Senado Federal. Ele conhece os partidos, ele conhece os articuladores e ele não é muito de bastidor. Ele é uma pessoa que vai mais à frente, diferente do perfil do Cid Gomes, por exemplo, que é um articulador nato. Então, eu começo avaliando a presença do Eunício. Aqui no estado do Ceará,
por incrível que pareça, embora o reduto eleitoral dele tenha sido aqui, me parece que o nome dele está em declínio, porque a população ela começou a enxergar alguns pontos de pouca atuação política dele para o Ceará dentro do Senado. Então isso acabou desidratando um pouco essa postura dele, e acredito que a candidatura dele não vai ser a mais forte, como já foi antes. Mas por que o nome dele surge, então? O nome dele surge porque o partido precisa sempre destacar um nome. E dentre os outros nomes do partido, ele ainda é o mais forte. Então acaba sendo, bom, se não tem outras pessoas, se não tem outros nomes em voga, vamos colocar um que já tem tradição, que já conhece como é que é o jogo, e principalmente é um nome que, muito embora para o eleitor brasileiro não tenha grande apelo, dentro do Senado, como ele tem muita experiência, há grandes chances de, se entrar, ocupar um cargo como mesa diretora. Sim. Né? Então, para ele faz muito sentido, e para o partido também faz sentido, né? Para a população brasileira, não sei tanto. Né? Para a população do estado do Ceará, não sei tanto. Quando a gente fala desses nomes, o José Guimarães, ele é um nome forte no Partido dos Trabalhadores. Ele, inclusive, apareceu nesta semana numa clara expressão de preferência junto com o ministro Camilo Santana, que hoje é uma das maiores lideranças, e certamente a palavra dele, a indicação dele deve contar. Camilo Santana, ele normalmente traduz o que o presidente Lula não pode falar por uma questão estratégica e institucional. Né? O Zé Guimarães, ele estava junto ao presidente Lula à época da prisão, no período da Lava Jato. Ele estava com o presidente Lula à época das nomeações das secretarias, dos ministérios. Então, é um nome muito próximo ao governo federal. Quanto mais próximo ao governo federal, claro, a ideia lógica é que seja mais fácil aprovar projetos, que seja mais fácil visibilizar algumas questões de desenvolvimento estrutural do Estado. Então, não é um nome ruim para o partido. Por outro lado, ainda pesam sobre ele escândalos de corrupção. A sociedade cearense lembra, é claro, do dinheiro na cueca, lembra dessas situações. Então, ainda há uma pecha muito negativa sobre o nome dele. É preciso se descolar desse passado e começar a ser um pouco mais estratégico. Então, talvez o temor na indicação desse nome para o Partido dos Trabalhadores seja o histórico, né? Seja a visão retrospectiva da carreira política dele. Esse histórico também pode atrapalhar Júnior Mano para uma possível candidatura? Esse histórico do Júnior Mano, pior ainda, né? Porque é mais recente. Né? Os escândalos têm sido mais recentes. Quando a gente fala de emendas, a gente está falando de dinheiro vivo. É dinheiro, né? Não é um projeto. Quando se fala de risco e comprometimento das emendas, a gente está falando de valores muito altos. Hoje, o Congresso Nacional, e aí eu vou juntar as câmaras a Câmara com o Senado, eles controlam mais de 5 bilhões só em emendas. Então, é muito dinheiro. Quando você tem um nome envolvido nessa questão, acaba, claro, pesando negativamente. E comparativamente a José Guimarães e ao Júnior Mano, no caso dos dois, pelo menos o José Guimarães tem o tempo a seu favor. Né? Já foi há algum tempo que aconteceram esses escândalos. O Júnior Mano está na crista da onda do escândalo. Então, a não ser que ele tenha uma gestão muito boa de mídia, o nome dele também não é um dos mais fortes. Então, por que Cid Gomes sinaliza para uma vontade da candidatura dele? Assim, qual é a estratégia? Ele se retira nesse primeiro momento de uma possível reeleição e toca no nome dele. É importante alavancar dentro dessa perspectiva aí de escândalos? É importante conseguir resgatar a credibilidade. Esse é possível? Veja, o Cid Gomes, ele arrastou 40 prefeitos aqui no Ceará junto com ele na debandada do PDT. O Cid Gomes, ele provou ser o maior articulador em termos de prefeituras. Foi de todo o país o conglomerado de mais prefeitos do mesmo partido num estado só. Isso prova muita articulação política. E aí o Cid Gomes, ele fica numa situação complexa no partido. Ele hoje assume a presidência do partido, né, a liderança do partido no Senado, e ele precisa dar um nome, né? O partido precisa ter um nome. Só que esse nome talvez seja uma cortina de fumaça, porque eu acho tão pouco provável que Cid Gomes, com a sua carreira, não tente o Senado. E aí é interessante a gente falar sobre isso, Bianca. Ele deu muitas entrevistas dizendo que não quer, dizendo que não tem interesse, só que a gente já ouviu esse discurso antes. É verdade. Né? A gente tem uma sensação de já vi isso antes, a sensação de déjà vu que se apresenta. E aí eu não acredito, particularmente não acredito 100% que ele não queira flertar com o poder do Senado. É uma casa importante para ele, dá longevidade para ele e permite que ele permaneça nos bastidores.
permite que ele permaneça articulando politicamente com o partido dele e com outros partidos. Mas agora é esperar para ver. Que é algo que ele faz muito bem. Muito bem. Por sinal, só para a gente fechar aqui, essa lista que já foi passada, temos Chiquinho Feitosa e também Domingos Filho, que inclusive nem quer falar sobre esse assunto, já foi questionado algumas vezes, mas está fugindo de todas as perguntas a respeito de uma possível candidatura. Em ambos os casos, tanto Chiquinho Feitosa como Domingos Filho, sabe aquela situação de a pessoa, quando engravida, ela espera um tempinho para contar para todo mundo, porque ela fica preocupada com o olho gordo, etc. É a mesma coisa dos dois, sabe? Parece que eles estão precisando de um pouco mais de estofo, um pouco mais de apoio dos próprios partidos para poder alardear essas candidaturas. São nomes que são muito conhecidos aqui no estado do Ceará, são nomes bem conhecidos, mas não são... Ser conhecido não quer dizer que seja fortalecido. Sim. Então, ainda há muito para se trabalhar até 2026 para que esses nomes que sempre foram de segundo plano comecem a se tornar nomes lembrados, né? Nomes memoráveis e nomes de cabeça de chapa, principalmente. Por isso que essa conversa, ela começa com tanto tempo de antecedência, né? 1 ano e meio pode parecer pouco, inclusive, para fortalecer e colocar esses nomes que estão dentro da política há bastante tempo, mas talvez não no meio eleitoral, né? Entre os eleitores. Exato. Entre os eleitores, e quando a gente fala de eleitores, a gente fala do eleitor de rua. Isso. A gente está falando da pessoa comum que vai comprar o pão na esquina e que vê a alta do preço e que abastece seu carro e se surpreende com o valor da gasolina. Esses são os eleitores. Não são as pessoas que estão diretamente ligadas ao partido. E esses eleitores, se a gente parar para pensar, o brasileiro médio ele não recorda 100% de quem foram os vereadores das 2 últimas eleições. Nem deputados. Nem deputados, né? Senadores, talvez numa lembrança mais forte, porque são poucos, né? A quantidade é menor. Mas a gente não, como brasileiro no geral, a gente não tem essa memória retrospectiva. Então, garantir essa visibilidade é também garantir uma sobrevida daquelas personalidades, não só para o partido, mas também para o eleitor médio, para o eleitor em geral. Bom, primeiro eu quero saber se é interessante para a figura de Roberto Cláudio, que já está há algum tempo fora de cargos, fazer essa junção, que difere muito daquilo que ele pregava até um dia desse. E se o PL e se André Fernandes vão aceitar essa possível parceria. Bianca, a situação parece assim, parece que 2022 não terminou, a verdade é essa. Depois que o PDT aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, começou a se desintegrar, começou a ser minado por dentro, começou a haver a debandada dos deputados, depois dos prefeitos, e todo mundo começou a se desfiliar, parece que a partir daí há sempre um clima de revanchismo, há sempre um clima de toma lá da cá, eu vou te dar o troco, etc. É um pouco de rancor, parece. Né? Inclusive nas aparições públicas de Roberto Cláudio, dentro das redes sociais, diariamente, né? Tem um gostinho de rancor. Tem um gosto, um cheiro, uma forma e uma cor de rancor. Sabe, é isso que parece. Fui muito feliz nessa afirmação, Bianca. Porque, assim, quando Roberto Cláudio diz na cara do Carlos Lupe, presidente do partido, que disse: o nosso partido PDT jamais se aliará à direita, jamais terá qualquer tipo de aproximação com a direita. E Roberto Cláudio, 4 dias depois, tira uma foto junto com deputados, vereadores e com grandes membros que são reconhecidos por sua inclinação à direita, a gente já está vendo que o partido não se fragmentou totalmente, ainda tem muito a se fragmentar. E Roberto Cláudio, ele é um nome muito elogiado. Ele tem uma trajetória política muito séria aqui no estado do Ceará. Ele foi um bom gestor e, enfim, embora haja oposição, e embora tenham havido acertos e erros, muito mais acertos do que erros foram contabilizados. O projeto Cuca, o desenvolvimento dos projetos sociais, a estrutura urbana de Fortaleza, tudo mudou muito. E a prova disso foi a eleição de José Sarto, o nome que ele indicou. Um nome que ele indicou e que, francamente, não teria adesão popular, mas de jeito nenhum, se não fosse esse apoio mais forte do Roberto Cláudio, como sendo uma continuidade da sua gestão, pois muito bem. E aí, nesse momento de virada das eleições passadas, ele decide apoiar abertamente André Fernandes, que é o rosto e a forma da oposição que ele sempre teve, que era um nome jovem, mas que tomava as redes sociais de descredibilização dos projetos do Roberto Cláudio, e não só do PDT, do Roberto Cláudio, do gestor público Roberto Cláudio. E ele tem uma visão muito paradoxal em termos de vacinação, saúde, gestão da estrutura de desenvolvimento da cidade, de políticas públicas para a cidade. Então, quando Roberto Cláudio decidiu se aliar,
50% da população de Fortaleza não entendeu, não conseguiu compreender absolutamente nada. Os outros 50% ficaram, bom, tem duas alternativas. Ou é vingancinha com o PDT, ou é tentativa de abocanhar um outro cargo com o apoio do PL. Sim. Ele acreditava, então, que o André Fernandes passaria? Ele acreditava que o André Fernandes seria a pessoa mais próxima a galgar esse caminho junto com ele. Mas o André Fernandes tem algo de muito curioso. O André Fernandes, ele não promete articulação. E, inclusive, falou claramente também esta semana que o PL vai sim lançar candidatura própria, tanto para o governo quanto para o Senado. Então, Roberto Cláudio não se encaixaria aí. Em nenhuma das duas possibilidades. O quebra-cabeça não está favorável para Roberto Cláudio. E aí só para complementar, Roberto Cláudio, ele dá uma volta. Aí ele diz, bom, já que no André Fernandes, eu não posso me alicerçar, eu vou me juntar com o capitão Wagner, que é a figura mais próxima da direita e que pode, de alguma forma, consolidar, pavimentar esse caminho que agora está tortuoso para mim. Mas o fato é que PDT não está se entendendo. Isso poderia ter parado nas eleições. Não parou, deu continuidade, tanto é que essa discussão aconteceu nesses últimos dias. Depois dessa declaração do André, você acredita que o Roberto pode mudar a trajetória? Ou não, ele vai continuar insistindo? Eu acredito que nada vai fazer com que ele volte atrás nesse momento. E vou dizer mais, foi a decisão de apoiar a direita num estado que historicamente é muito mais voltado à esquerda para cargos majoritários. Eu acho que foi uma decisão que é um passo que não vou olhar para trás. Eu vou caminhar e não vou olhar para trás. Voltar atrás agora traria ainda mais credibilidade para os eleitores dele, que já eram favoráveis a ele e que não mudariam. Eles já estão descrentes. Imagine se ele mudar novamente. Esse papel de oposição que ele está assumindo, principalmente nas redes sociais, né, diariamente, parece um pouco com aquilo que Ciro Gomes faz há tantos anos. Mas Ciro sempre falou mal de todo mundo falou mal dele, e assim ele tocou a carreira política. Roberto, não. Qual pode ser o futuro dentro dessa perspectiva que ele está adotando? Roberto Cláudio, ele pode se espelhar em qualquer pessoa, menos no Ciro Gomes. Né? Eu acredito que Ciro Gomes, que tem seus méritos políticos, né? Que tem sua história, sua trajetória e que deve ser respeitada, mas ao mesmo tempo, o Ciro Gomes, ele é... Se eu tiver de achar uma palavra para definir Ciro Gomes, eu vou achar intempestivo. Ele é uma pessoa que toma decisões muito rápidas, muito fortes, e muitas vezes são decisões que se antagonizam com posicionamentos anteriores bem recentes. Então, o fato de Roberto Cláudio tentar também assumir essa postura intempestiva, ter uma decisão à revelia da vontade do partido, isso pode ser muito prejudicial para a imagem pública dele. Porque se ele não tem o apoio do partido que fez ele crescer aqui no estado do Ceará, do partido que apoiou ele, inclusive durante o período de pandemia, que deu esse suporte a ele, que não desconfiou, se ele volta atrás com o próprio partido, ele pode gerar uma impressão de falta de credibilidade para todo mundo, não só para o partido. Então, essa postura de tentar se aliar a esse tipo de comportamento me parece muito errática. Não sei se é a postura mais adequada daqui para frente. Em contrapartida, Mariana, ele está com o nome na mídia, está com o nome entre os eleitores, algo que pode ser muito importante para ele, que, como eu disse, já está há bastante tempo fora do mercado, vamos dizer assim. Mas eu também vejo que estar na oposição durante muito tempo pode enfraquecê-lo. A gente vê que isso acontece, né? Quando você está durante muito tempo só sendo oposição, aconteceu com outros políticos que nós conhecemos bem, acaba minando, né? Ele vai minando. Então, qual seria o conselho, assim? Se você pudesse dar um conselho para Roberto Cláudio, neste momento, há 1 ano e meio das eleições... Gente, eu gostaria tanto de ter aconselhado o Roberto Cláudio antes das eleições. Se ele tivesse me perguntado, eu estava lá à disposição para fazer isso. Mas o que acontece? Bom, não podemos chorar o leite derramado. Né? Ele já assumiu um posicionamento, é difícil ele voltar. Talvez, para esse momento, ele devesse se articular um pouco mais com o Carlos Lupe. Ele devesse ouvir mais uma pessoa que tem, inclusive, mais experiência em gestão dessas intrigas dentro do partido. O Carlos Lupe conseguiu trabalhar com essas intrigas muito bem, inclusive na saída do Cid Gomes, inclusive nas destemperanças continuadas do Ciro Gomes, e o Carlos Lupe conseguiu equilibrar. Se eu estivesse na carne de Roberto Cláudio, ou se eu pudesse aconselhá-lo diretamente, eu diria, escute
o líder do partido por enquanto, né? O fato dele se reunir com a direita mais conservadora pode ir de encontro a uma trajetória política que ele mesmo construiu. Ele pode pagar para ver. Isso é algo que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai. O fato de estar na mídia, falem bem, falem mal, mas falem de mim, a gente viu que isso deu muito errado para algumas candidaturas. A gente viu que isso deu muito errado para alguns candidatos que eram bastante fortes, para personalidades que eram bastante fortes. Mas agora é esperar, o leite já está derramado, e agora é esperar para ver o que se faz com esse novo cenário. E Cid? Eu vou voltar um pouquinho no nome dele, porque é um nome curioso, a gente precisa trabalhar mais. E Cid? Qual o futuro de Cid? Cid, ele é dono Dentro da do bola. partido, especialmente. Cid, ele chegou no PSB prometendo algo e entregando o triplo. O Cid é como um funcionário novato que chega numa empresa e ele consegue articular várias empresas, fazer um conglomerado, faz uma holding, triplica triplica o faturamento e tudo de uma vez. O Cid Gomes, ele é um grande articulador, como eu falei, e ele tem um sangue novo. Por incrível que pareça, embora ele tenha uma trajetória política imensa, ele tem um sangue novo para o partido. A liderança dele dentro do Senado, agora há poucos dias, esse posto de liderança que ele assumiu no Senado, chancelou, colocou a última pá de flores bonitas em cima da candidatura dele. Ele agora é daqui para frente. Né? Ele é um nome muito forte, tende a ser mais forte, é por isso que eu não acredito muito dele não querer ir para o Senado, porque eu acho que ele tem muita chance de assumir o Senado, assumir inclusive uma mesa diretora do Senado, se tudo der certo. E assim, o fato de o partido ter visto tantos nomes saindo de outros e se agregando à mesma legenda, isso deu ao Cid Gomes um pedigree especial. Ele agora é a prata da casa do PSB. Então, e deu fôlego novo também para essa liderança dos Ferreira Gomes? Ele deu um fôlego novo para a liderança dos Ferreira Gomes. Ele colocou... Assim, a derrota do Ciro Gomes aqui no Ceará foi acachapante. Foi uma derrota que não se imaginava. A gente tinha 40 e poucos prefeitos, desceu para 5 prefeitos. Perdão, tinham 65 prefeitos e desceu para 7 prefeitos. Então, assim, a derrubada foi muito grande. Então, assim, quando o Cid Gomes chega... Parece, pelo sangue novo, pela fluidez com que ele tem conseguido alguns espaços, a aparência que dá é que ele se desloca um pouco da imagem coronelista que era muito típica dos Ferreira Gomes. Então porque viu que já não convence mais. Já não convence, exatamente. Os nomes que ele conseguiu inserir no governo de Evandro Leitão mostram isso também. Né? Então, agora é um novo rosto, agora é uma nova formatação, inclusive da estrutura familiar, né, para a política, família misturada com política. E sim, sem dúvidas, o futuro dele é muito longevo no PSB, a não ser que ele não queira. Tem algum fato novo que a gente deva trazer pós-carnaval dentro da política? Algo que vai surgir dentro dos bastidores da política? Você que faz parte, estuda, já consegue trazer algo pra gente? Sim, a gente tem alguns fatos novos, no plural mesmo. Novos? No plural, olha. tem alguns fatos novos que vão acontecer na política, que é assim, a gente tem uma nova articulação sendo feita pelo PL, que é menos isolacionista do que era há alguns meses atrás. O PL é muito conhecido por ser um partido que se isola. Eu sou uma oposição o tempo todo, eu quero derrubar, eu sou o novo, eu sou independente, eu não tenho nenhuma articulação, não sou política de centrão, não sou toma lá da cá. É um discurso muito conhecido do PL. Mas o PL vai, primeiro fato novo, ele vai começar a articular novas presenças e talvez novos nomes, inclusive para o Senado. E isso é interessante. Existe um flerte com a Priscila Costa, existe um flerte para colocar pessoas que tiveram excelentes resultados nas últimas eleições para vereador. Mas ela teria força para subir esse degrau que é tão alto do Senado? Francamente, Bianca, eu acredito que, considerando os concorrentes que ela tem, ainda não. E é ainda. Né? É uma vereadora muito jovem, é uma vereadora que tem tido um espaço crescente dentro da população aqui de Fortaleza, tem tido um trabalho que ainda precisa se consolidar em termos de execuibilidade dos projetos. É importante fazer isso, porque não adianta ser vereador, ter projetos e não executá-los. Claro. Ela tem que vencer essas barreiras ainda. E para agora, ainda não é um nome que se deva considerar, mas o PL, ele vai colocando degrau por degrau. O PL vai devagar e ele vai conseguindo alguns apoios, ele vai conseguindo enfim, o destaque para alguns nomes. Isso é um potencial do PL. O Ceará já vem se mostrando um pouco
declinado para essas questões da direita desde as eleições passadas, né? Mudou muito o cenário, apesar de ainda ser um reduto petista, apesar de ter eleito o presidente Lula, né, ter sido uma força importante, mas o eleitorado tem mudado um pouco de opinião. E você acha que isso vai fazer a diferença também nessas eleições para Senado? A gente vai ter ainda, infelizmente, resquícios de polarização. Infelizmente, é algo que não se volta atrás, né? E por que eu falo que a polarização é muito infeliz? Porque a polarização ela não reflete a realidade racional da política, primeiro ponto. E porque a polarização, segundo ponto, ela elimina outros partidos menores. Fica Você sempre vota por a uma ideologia. Você vota por uma ideologia, por um rosto, mas não por execuibilidade de projetos. Sim. Você não vota por orçamento, você não vota por capacidade de gestão, você não vota por isso. Os motivos são outros, sabe? É como se eu me apaixonasse por uma pessoa porque ela é bonita, sem considerar se ela é bom caráter, se ela é uma pessoa fiel, se ela é uma pessoa agradável, se ela é uma pessoa educada, se ela é uma pessoa estudada, enfim, se ela tem outros interesses. E mais, se apaixonar por uma pessoa que foi dito que era, né? Então, assim, alguém disse, essa daqui é bonita e você aceita aquela isso. personalidade e vai, porque ouviu dizer. A gente está reinando nas analogias hoje, mas é exatamente isso. A gente vai e compra pelo preço que vendem, né? E não ter essa razoabilidade, a racionalidade política já é um ponto muito pernicioso. Mas, quando eu falo que tem, enfim, essa polarização e que isso pode levar a um desfecho que não é tão bom, também tem o fato de, aqui em Fortaleza, a gente teve um público muito polarizado nas últimas eleições. Foi por um triz, a vitória do Evandro foi por um triz. André Fernandes, foi tudo muito perto, assim como há 8 anos foi Sarto e Capitão Wagner. Sim. Também foi muito apertado. Isso é um sinal de alerta, tanto para a direita quanto para a esquerda. As demandas precisam ser ouvidas dos dois lados, né? Tudo bem, você pode até ser eleito com base em polarização, mas não continue afastado das demandas de quem não te elegeu. Essas demandas da direita aqui no Ceará são legítimas. Essas demandas por segurança pública, as demandas por busca por, enfim, espaços de trabalho, por reconhecimento do empreendedorismo, as demandas que são típicas da direita, elas são demandas legítimas. E a esquerda precisa trabalhar para gerir uma cidade não para os seus próprios, né? Não para os que aderiram ao projeto de partido, mas para quem não aderiu principalmente. Esse resgate ele é muito importante, insisto, tanto para a direita quanto para a esquerda. Essas pautas, vou só puxar um pouquinho mais para o que está acontecendo hoje. Essas pautas estão sendo bem trabalhadas pelo governador Eumano? Ou você acha que ainda falta muito mais? Óbvio, os números estão aí para mostrar que ainda há muito o que fazer, ou há muito o que fazer, não ainda, dentro da segurança pública especialmente, né? Nós estamos com números elevados. Está faltando um pouco mais de cuidado e olhar dele para essa pauta que é tão importante e tão de direita? Eu acredito que nesses últimos tempos a gente tem visto isso. Eumano ele tem feito grandes mudanças nas secretarias. Ele tem feito mudanças de cargos estratégicos e são todos voltados ou à saúde ou à segurança pública, que coincidem com pautas da direita, com reclamações da direita. A educação sempre foi uma pauta muito de esquerda. Exato. E isso tem ficado um pouco de lado para tomar conta, então, dessas duas outras. Porque a segurança pública ela é sensível. A segurança pública ela é sentida por todo mundo. A sensação de insegurança ela é muito sentida. Eu tenho visto muitos pronunciamentos do governador Eumano justamente nesse sentido, de tentar demonstrar força, de tentar demonstrar a coesão da inteligência policial aqui no Estado, né? E isso é importante. É uma atenção a uma demanda de todos, que é mais proliferada pela direita, mas sem dúvidas é uma demanda de todos. E essa atenção dele para uma demanda que proliferadamente ela é mais de direita, não que não seja de todos, é um sinal de que o Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará começa a abrir os olhos. Talvez, não sei se é tarde demais, né? Porque, e aí é um dos problemas da polarização. Quando existe essa reticência, essa desconfiança, essa dificuldade de ouvir um discurso que é diverso do seu, e quando você tapa os ouvidos e tapa os olhos e começa a se ensimesmar no partido, esse é um grande problema. Isso te impede de fazer alguns projetos. No caso do Eumano, ele foi alertado, ele foi acordado, as eleições estão aí e ou ele corre atrás desesperadamente ou ele se desidrata politicamente. Como a gente disse, 1 ano e meio dentro da política ainda é muito pouco.
Vamos liberar o pessoal pro carnaval? Você vai curtir carnaval, Mari? Nunca. O que você pretende fazer nesses dias? Vai estudar? Gente, é preciso estudar, vou preparar, vou fazer um terrorismo com os meus alunos, é claro, né? Mas principalmente estudar, porque assim, você sabe muito melhor do que eu, política não dorme. Não para. Então, atenção, alunos de Mariana, Dionísio, fiquem atentos, nada de bloquinho, nada de curtir carnaval fora do estado, fiquem na frente dos livros, vamos colocar aí o assunto em dia. Obrigada, Mari, mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre muito bem-vinda no nosso café. Hoje, Titi não está, mas no próximo ele estará e a gente quer receber você mais uma vez. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a você que esperou para curtir, para carnavalizar, ficou com a gente para se atualizar das principais notícias da política no nosso estado, especialmente aqui no nosso Café com Verdade. Até a próxima semana, tá? Cura a ressaca e vem ficar com a gente também. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.